Oi, hoje a gente vai falar a respeito das 7 lições que a gente aprende quando tá passando pelo deserto. Por que eu mandei beijo? Não sei. Se você tá respirando, você já passou pelo deserto da sua vida em algum momento. Ou você já passou, ou você vai passar, ou você tá passando. Com certeza o deserto é um lugar de despertamento. Sem sombra de dúvidas, o deserto é um lugar onde a gente vai estar se conhecendo, aonde a gente vai estar conhecendo mais de Deus, onde a gente vai estar moldando quem somos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? A primeira constatação que a gente tem quando a gente está atravessando o deserto da nossa vida é a dependência de Deus e o quanto nós somos insuficientes, limitados e como nós precisamos do favor do Senhor sobre a nossa vida. Cara, você chega naquela situação onde você já esgotou teus recursos humanos. Você já foi até onde você conseguia. Aí você precisa ter a humildade, né? E você ter a inteligência de você olhar para a situação e falar: ah, Deus, eu já vim até aqui. Daqui para frente é o Senhor que precisa me conduzir, porque humanamente eu não consigo mais. Humanamente eu não tenho recursos para mim estar realizando o que precisa ser feito. Aí, meu amigo e minha amiga, aí começa o acontecimento do extraordinário dentro do ordinário. Por quê? Você vai provar o favor do Senhor, você vai realizar e ver e sentir coisas que você sabe que não foi pela força do teu braço, que não tem como ter acontecido se não tivesse acontecido uma intervenção divina, né? Então, assim, de fato, o deserto ele vai expor a insuficiência dos nossos recursos humanos. E isso nos lembra da dependência total que nós temos de suprimento do Senhor Jesus e de Deus na nossa vida todos os dias. O deserto vai expor a insuficiência de recurso humano e a total dependência que nós temos de Deus na nossa vida para a realização das nossas necessidades e feitos diários. Só que aí a gente já passa para o nosso ponto 2, para a gente ter essa noção e também, né, parar de ficar batendo cabeça e olhar para a situação da nossa vida e ver que de fato não tem como a gente realizar dali para frente, porque assim, tem coisas que dependem exclusivamente da gente, tem coisas que vão depender exclusivamente da força do teu braço. Porém, tem coisas que não tem, por mais que você faça, por mais que você corra atrás, por mais que você tente, você não vai conseguir. Depende de outras pessoas, depende de outros fatores, depende de, nossa, N coisas que não é você. Então, assim, para a gente chegar nesse pé dessa dependência emocional, da confiança, da paciência, da fé, a gente precisa ter um crescimento, né, intelectual, um crescimento espiritual, e para isso a gente precisa desenvolver o nosso amadurecimento. Amadurecimento tanto nas questões da vida, no nosso cotidiano, e amadurecimento espiritual também. Um amadurecimento físico, mental e espiritual, para a gente conseguir administrar, processar e principalmente aguardar aquilo que nós não temos como resolver. O deserto, ele é uma escola onde o nosso caráter ele vai ser moldado. O, o nosso amadurecimento, ele vai ser forjado diante das batalhas, das lutas, das decepções, das felicidades, das limitações, sei lá, dos acontecimentos da nossa vida. E ele vai estar, essa escola vai estar nos preparando. Então, nessa mesma linha de raciocínio de crescimento e amadurecimento, o deserto ele vai estar pra gente como uma escola onde o nosso caráter é moldado e o nosso emocional ele vai ser amadurecido. E assim, no dia a dia, passando por todas essas situações, sendo elas boas ou ruins, a gente vai estar aprendendo a lidar com o nosso emocional, com o nosso mental, com o nosso físico, com o nosso espiritual e assim crescendo, né? Crescendo, aprendendo com os desafios e nos tornando pessoas mais fortes no dia a dia, né? E sendo alicerce da nossa casa, sendo alicerce da nossa família, sendo base dos nossos relacionamentos, relacionamentos tanto amorosos, familiares, profissionais, e isso é muito bom. Quando você tá passando, não é bom, mas depois que você passa pela prova, é só glória a Deus, né, gente? É maravilhoso, é sensacional, é especial, é especial. Isso nos leva para nossa terceira lição, onde a gente vai estar, né, demonstrando e aprendendo a ser obediente e
e ser fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel à promessa, ter tranquilidade de que aquilo que nós estamos realizando no meio dessa travessia é, é para um objetivo maior. A gente tem em mente de que algo bom nos espera do outro lado, mesmo que a gente nem saiba o que é esse algo bom, mas é você ter a convicção e você ter fé de que o melhor está por vir, o melhor está chegando e está a caminho na nossa vida. Nós estamos caminhando na direção correta, nós estamos semeando e nós aguardamos uma colheita próspera e feliz nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, no que estamos construindo como pessoas, como indivíduos, como pilares, né, da sociedade ou da nossa família ou da nossa casa, enfim. Eu não sei qual é o seu contexto, mas eu sei que a gente sempre precisa estar progredindo, a gente precisa estar caminhando, a gente precisa estar sendo melhor e fazendo melhor para que coisas melhores possam nos encontrar, né? Então, assim, até falando sobre de obediência e fidelidade, não tem como não lembrarmos da história de Josué e Caleb. Assim, eles não eram as únicas pessoas que estavam no deserto, eles, né, tiveram uma missão de ser espias, né, ser espião nessa terra, a terra prometida, o lugar que emanava leite e mel, que era uma terra boa, uma terra próspera, né? Que nada mais é o que a gente espera da nossa vida. Todos nós estamos caminhando para o melhor, todos nós estamos contando com a proteção e com a misericórdia, todos nós estamos almejando dias mais felizes, realizações na nossa vida, milagres, curas, bênçãos, enfim. Todos nós estamos caminhando para a terra prometida. Vamos partir desse ponto. Então, assim, eles foram fazer uma visita nessa terra, eles foram sondar como é que estava o terreno, como é que estava o ambiente. Chegando lá, eles constataram que, de fato, a terra era muito boa, a terra era muito próspera, a terra, ela dava frutas em variedade, era um lugar, assim, realmente, para quem tá no deserto, encontrar um lugar totalmente abençoado, próspero, um lugar de cultivo, um lugar, uma terra boa para se viver. Gente, a pessoa fala, nossa, a gente vai se cumprir, vai acontecer, glória a Deus. Só que assim, você vê essa terra, você sabe que você precisa percorrer esse caminho, porém, quando você chega nesse lugar, você sabe onde você quer ir. Você sabe que você precisa continuar caminhando. Porém, existem obstáculos para você chegar nessa terra. Havia obstáculos para que fosse alcançado. Eles precisavam passar por provas, eles precisavam passar por situações para, de fato, eles precisavam passar por algumas provas e situações para que eles conseguissem a posse dessa terra. Porque assim, uma coisa é você saber que você tem uma promessa. Uma coisa é você saber que você tem um chamado. Uma coisa é você esperar e querer algo bom na sua vida. Outra coisa é você tomar posse, tá entendendo? Outra coisa é você tomar posse dessa situação, posse dessa bênção, posse dessa vitória, posse desse recurso que você precisa. Então, o que você precisa ser? Obediente e fiel. Fiel aos seus princípios, fiel à sua base, fiel ao seu caráter, fiel na sua dedicação, você ser reto, você ser correto, você... Então, assim, né? Eles foram até lá, constataram que estava tudo bem, eles viram que, de fato, a terra era excelente e muito boa, maravilhosa. Porém, o que acontece? Voltaram com baita... Aquela terra era habitada por gigantes, né? Então havia um obstáculo. Havia um obstáculo. Havia um grande obstáculo naquele lugar. E eles precisavam vencer essa barreira. Eles precisavam lutar contra esse gigante. Eles precisavam derrotar esse oponente, né? Esse adversário. E o que eles fizeram? Eles e os outros espias voltaram para o deserto e falaram, olha, pessoal, de fato, encontramos uma terra muito boa, muito maravilhosa, muito incrível, porém tem um obstáculo lá. Lá tem um gigante, lá tem um adversário, lá tem uma dificuldade. Mas a gente vai conseguir, a gente vai ultrapassar, a gente vai vencer, a gente vai para cima, a gente vai fazer. Esse foi o discurso de Caleb. Porque os demais, assim como a gente também faz na nossa vida, já começaram com a choradeira. Ah, porque não tem como. Ah, porque eu não consigo. Ai, porque a gente vai morrer nesse deserto e os nossos filhos vão ser escravos deles e vão ser todo mundo vai ser morto e derrotado e não vai ter como e não vai dar para mim, não vai dar para nós e tirou a gente lá do Egito. Você olha para trás, né? Você olha para o teu passado, às vezes
Você estava passando uma situação muito ruim, que você está tentando sair, ou que você já deu passos para que você tenha saído, e aí você pega e olha para as adversidades adiante e você já começa a se questionar, fala: "Poxa vida, eu lá deveria ter saído daquilo lá que eu tava, se agora tá pior". Só que você não sabe que a situação vai melhorar ali na frente, só que para melhorar você precisa ter o quê? Confiança. Você precisa ser fiel aos seus princípios. Você precisa principalmente ser obediente a Deus. Em tudo que a gente vai fazer na vida. Em tudo que a gente vai fazer na vida, primeiramente, obediência ao Senhor. Porque se você. O que Deus quer de você? Que você seja correto e reto. Se você está sendo correto e reto, não tem como, por mais que você esteja olhando a situação humanamente, mas não tem como Deus não te honrar. Não tem como. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Não tem como Deus não te honrar se você estiver sendo correto e reto. Confia, confiança, fidelidade, ser fiel, ser fiel. Por que eu tô gritando? Nem sei. Aí, assim, só para terminar essa contextualização, os espias que duvidaram, que não foram fiéis à promessa que Deus já tinha sobre eles, que já tinha declarado na vida deles, porque Deus já tinha tirado eles do deserto, então quer dizer assim, já tinha tirado eles do Egito. Deus já tinha tirado eles do Egito. Então quer dizer assim, se Deus já te tirou do Egito, ele é fiel para te levar para a terra prometida. Ele é fiel para te colocar na bênção. Ele é fiel para fazer mais do que você espera e do que você consegue humanamente na sua vida. Só que os únicos dois que acreditaram de fato que Deus faria o que ele prometeu que faria foi Josué e Caleb. Os demais que murmuraram, que não se colocaram na posição, né, que eles deveriam se colocar, sendo obediente, sendo crente de que tudo já estava resolvido, esses aí passaram o que eles declararam, porque a nossa fala tem poder, a nossa boca tem poder, a palavra tem poder. E eu tô falando isso aqui faz horas pra vocês, que a palavra tem poder. Nos outros vídeos eu já falei sobre isso. Declare sobre a sua vida. Então tudo que eles declararam, tudo que eles verbalizaram, tudo que eles profetizaram sobre a vida deles, aconteceu. Esse povo ficou no deserto, morreu no deserto, e aí para acabar com a gracinha, Deus falou: os filhos que vocês estavam dizendo que seria espólio de guerra, esses sim vão herdar a promessa. Esses sim vai ser a geração eleita que vai entrar na Terra Prometida. Vocês que não confiaram no que eu tô fazendo, vocês nem vão participar. Vocês vão ficar de fora. Se vocês estão acreditando que vocês não são merecedores, que vocês não conseguem, que vocês não têm um Deus que é por vocês, vocês nem vão participar mesmo. Vocês vão ficar aqui onde vocês estão, vocês vão passar o que vocês estão passando, vocês vão viver do jeito que vocês decretaram pela boca de vocês que vocês viveriam. Então, vai segurando aí. Vá aguardando o que Deus tem para fazer na sua vida, mas cuidado com o que você está declarando. Cuidado com o que você está pensando. Às vezes o que a gente pensa não é o pensamento da gente. Por exemplo, você está pensando, você está com um objetivo, você está pensando, você está claro e reto no que você quer. E aí do nada te vem aquele pensamento de, eu não vou conseguir. Mas tá difícil. Esse pensamento é seu. Você precisa vigiar se esse pensamento é seu. Você precisa observar se esse pensamento é seu. Você precisa realmente racionalizar se é você que está pensando isso. Deus não é Deus de confusão, não é Deus de guerra, e ele não vai ficar falando na tua cabeça que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não merece, que você não vai chegar lá. Ele não vai falar isso pra você. Não se preocupe, porque ele não vai. Inclusive, uma coisa que eu faço. Se você quiser achar válido, começa a fazer. E eu até indico que você faça. Testa. Pelo menos testa. Testa. Coloca assim. Quando você pensa, por exemplo, vou dar um exemplo prático do que acontece comigo. Às vezes eu tô precisando passar por alguma situação ou fazer alguma coisa na minha vida e eu penso assim: nossa, tô com medo. Tô com medo disso, tô com medo disso. Aí, o que eu faço? Eu já me corrijo. Eu falo: não, eu não tô com medo. Eu não tenho espírito de medo. Eu tenho espírito de coragem. E começo a lembrar de todas as vezes que fui corajosa. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, quando tirei minha carteira, com 18 anos, eu dirigia pra todo quanto é lado. Eu pegava o carro da minha mãe, eu pegava o carro, né, do meu pai, pegava o carro do meu tio, e eu andava pra todo quanto é lado.
Aí, o que aconteceu? Eu tava super confiante. Eu tava assim, velocidade, não tinha medo. Né? Me jogava, BR, coisa arada. E não tinha receio de nada. Mas aí aconteceu o quê? Numa bobagem, numa besteira mesmo, bati o carro. Bati o carro tirando da garagem. Não foi nem assim, ai, tava lá fazendo loucura na rua. Bati o carro tirando da garagem. E acabou acontecendo um acidente, né? Foi algo assim que me marcou bastante. Não foi. Nossa, foi bem ruim o que rolou. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi muito ruim na época. Eu fiquei muito impressionada, eu fiquei muito triste. E fiquei com muito medo. Então eu passei anos e anos e anos e anos sem dirigir. E aí, o que acontece? Chegou um tempo que eu tive a necessidade de comprar um carro pra mim, porque como eu disse, eu tava dirigindo o carro dos outros, né? Eu não tinha meu carro. Mas chegou um momento que pra otimizar o meu dia mesmo, pra poder chegar no meu trabalho, eu precisava de um carro, porque a região aqui que eu moro é meio precária de ônibus. Aí fui e comprei o carro. Mas assim, fui fazer aula com psicólogo, né, de autoescola, né, tem essas aulas, né, o pessoal que dá aula pra pessoas traumatizadas. Fui fazer esse tipo de aula, tal, e mesmo assim, dirigia só onde eu conhecia. Ó, que pira errada. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Só que eu tive que vencer esse medo. E era um medo real, era um medo de tremer, travar, chorar. Era uma coisa assim absurda. Hoje em dia, graças a Deus, vou pra tudo quanto é lado, perdi esse medo, venci esse trauma, né? Consegui ultrapassar essa armadilha que o inimigo queria me limitar, porque tudo começa na mente, né, gente? Tudo começa na mente. Mas enfim, o que eu quero dizer é, eu precisei me convencer de que o espírito de coragem que eu tinha, ele era muito maior do que o espírito de medo, do que a limitação, do que as 1000 tragédias que eu criei só na minha cabeça, elas nem aconteceram, elas poderiam acontecer. Nunca mais bati o carro. Até hoje, vocês sabem, né? Eu vou fazer 30, inclusive. Até hoje, eu peguei uma multa só. Uma multa. Então, assim, o ponto é, vença seu medo. Você tá com medo? Só pra encerrar, né, que eu entrei nessa história e tal, mas o ponto é, eu tinha medo, era um adversário muito grande pra mim. Pra você que dirige, talvez você olhe e pense e fala, nossa, que besteira. Mas um trauma é um trauma. E uma pessoa traumatizada, ela cria situações na cabeça, ela sente de fato como se aquilo fosse real, mas nem era, né? Nem é. E eu consegui vencer tudo isso, me sinto muito feliz, mas eu precisei me posicionar diante desse medo e lembrar de todas as vezes que eu fui muito corajosa e, mais do que isso, assumir ali, né, a direção de fato da situação, daquele veículo, botar minha cara na rua e ter fé de que tudo ia dar certo, de que tudo aconteceria bem, de que tudo estava normal, tranquilo e seguro. Então, assim, a gente precisa na nossa vida às vezes ter esse espírito de coragem, né? Igual o Josué. A gente precisa ter esse espírito de coragem. Por mais que você esteja com medo, você precisa se vestir dessa coragem e você precisa enfrentar esse medo, enfrentar esse adversário, enfrentar esse opositor, né? Seja em qualquer situação da tua vida. Eu tô dando exemplo de um carro, mas você adapta para a situação que você está passando, para o que você está vivendo e para o gigante que você precisa vencer. Vamos lá, que eu não acabei. Gente, pra mim que já tinha encerrado a participação aqui, né, do Caleb e do Josué na história. Mas se for parar pra reparar, o próximo ponto tem tanto, tanto, tanto a ver, porque a gente vai estar falando do quê? De paciência e equilíbrio. Pra você realizar tudo que você planeja, tudo que você espera, pra você chegar nesse seu objetivo, e mesmo que você esteja vencendo esses oponentes, vencendo esses adversários, você vai precisar de paciência e equilíbrio. E quem mais, nesse mesmo contexto de deserto, pra mim Josué e Caleb vai encaixar perfeitamente de novo. Por quê? Foram 40 anos de deserto. Então eles estavam ali, exercitando a paciência. Eles podiam ter se desviado, eles podiam ter se desanimado, eles podiam ter falado, vamos construir uma tenda aqui, não vamos adiante, não quero mais. Não vamos chegar, sei lá, qualquer coisa, como aconteceu com os outros. Mas eles não fizeram isso. Eles chegaram na Terra Prometida. Primeiramente, eles lutaram, né, contra várias tribos, povos e adversários. Eles alcançaram a Terra Prometida, mas aí agora você veja só. Levou mais 40 anos para Caleb tomar posse. Ele chegou lá. Ele lutou. Então quer dizer assim,
ele tinha, eu não lembro que idade que Caleb tinha, só que eu sei, isso veio à minha mente e eu me recordo que ele não tomou a posse da terra que era dele logo assim que eles entraram na Terra Prometida. Levou mais um tempo, se eu não me engano, foi mais 40 anos que levou para ele conseguir alcançar e possuir a terra. Inclusive, já me remete até quando a gente ora pelo motivo certo, mas a gente perde de forma errada. Por exemplo, se você pede coragem, qual é a forma... Não, vem cá. Como que Deus vai te dar coragem? Você fala assim, eu preciso de coragem. Como você acha que Deus vai te dar coragem? O que Deus vai fazer para você alcançar a coragem? Você vai passar situações de medo, situações de insegurança. Se você pede para Deus paciência, o que você acha que vai acontecer? Situação de espera. Situação de chá de cadeira. Banco. Banco, banco. Vamos aguardar. Fila de espera. Horror, horror. Mas é isso, gente. Paciência. Você fala, Senhor, me dá paciência. Deus vai te dar uma situação de espera. Justamente para ver como que você vai desenvolver, como que você vai se portar e como que você vai se equilibrar. Então, assim, a nossa paciência vai ser colocada à prova, o nosso equilíbrio vai ser colocado à prova, para Deus saber como que a gente vai se portar. Porque qualquer atitude que seja inversa vai estar te atrapalhando, né? Qualquer atitude que você tenha, qualquer caminho, encurtamento que você pegue, qualquer... como é que fala? Atalho. Qualquer atalho que você tente vai te desviar do caminho. Você concorda comigo? Qualquer atalho que você pegue vai estar te desviando do caminho? Pois é. E é nesse momento que a gente separa ali, né? O joio do trigo, é nesse momento que a gente vê quem quer e quem não quer, é nesse momento que a gente vê qual que é a força de vontade que você está colocando e o que você de fato tá esperando e o que Deus pode esperar de você, o que as pessoas podem esperar de você, né? Porque às vezes a gente tá falando de um deserto, mas pode ser um deserto emocional, pode ser um deserto familiar, pode ser um deserto profissional, pode ser um deserto espiritual, né? Adapte. Partimos pro nosso ponto número 5, no deserto a gente vai sentir a presença de Deus, né, o afago do Espírito, a graça soberana e maravilhosa do Senhor. Por quê? Porque é óbvio que quando a gente tá... Gente, por favor, olha pra tua vida, né? Olha pra tua vida. Quando você está com um problema, pra onde você corre? Corre pra igreja, você vai orar, você vai jejuar, você vai, né, você vai ouvir um hino, né, você escuta um louvor, você coloca uma pregação, você vai falar com alguém que você sabe que tem uma intimidade com Deus. Quando nós estamos passando por um problema, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tende a se aproximar do Senhor. E eu acho que, assim, é inevitável estarmos na presença do Senhor sem estarmos passando por um deserto. Não, melhor. Eu acho que é impossível a gente provar do favor do Senhor sem a gente passar pelo deserto. Não é que Deus queira que você esteja no deserto para que ele possa se apresentar, então a tua vida vai ter que ser uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida chateada, porque senão você não vai ter Deus na tua vida. Não é sobre isso. Mas, quando nós estamos passando por dificuldade, é muito natural que a gente se aproxime a Deus. E Deus permite que a gente passe por essas dores e sofrimentos na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa saúde, para que a gente reconheça e perceba de que nós não somos absolutos, de que nós não somos suficientes, muito pelo contrário, nós somos totalmente limitados, insuficientes, incapacitados e necessitamos de uma mãozinha, uma ajuda, necessitamos de algo que vai transpassar qualquer realidade natural. Nós necessitamos se achegar a Deus, nós necessitamos reconhecer o poder do Senhor na nossa vida. Então é natural que a gente se aproxime de Deus. E olha que Deus maravilhoso, porque você estava lá com a tua vida toda ok, festa, balada, né? Rolê, viagem, dinheiro, coisa nada. E aí do nada você toma um capote, você cai no deserto da vida, tudo muda da água pro vinho, tudo se transforma e para pior. E aí todo mundo some e a única coisa que você tem nesse momento é a tua fé. A única coisa que você tem nesse momento é Deus. A única coisa que você tem nesse momento é uma igreja, é uma pessoa de oração, é você orando por você mesmo. Então,
Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente possa reconhecer o poder dele e a misericórdia que ele tem conosco. Então, é aquilo. Até tem um hino que fala, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é exatamente isso. Então, com isso, a gente passou ali pro nosso sexto ponto. Com isso, a gente passa pro nosso sexto ponto e a gente vai falar da esperança e a conquista. Estamos quase acabando. Então tá. Você já provou da dor do deserto, você já provou da paciência, você já provou da presença do Senhor, você tá ali aguardando, né? Você tá se conhecendo, você tá conhecendo mais de Deus. E aí a gente chega no nosso sexto tópico, que vai ser esperança e conquista. O deserto, ele não é um lugar para te amarrar. O deserto não é um lugar para você ficar. Ele, de fato, é um lugar de passagem. É uma terra, é um momento, é uma situação, é uma circunstância de passagem. Não é um lugar de permanência. Até porque se você tá permanentemente no deserto, o que você tá fazendo de errado que não tá certo? Você precisa rever sua situação. E o deserto para alguns vai ser meses, para outros anos, para outros dias, para outros décadas, mas tudo depende da tua forma de alinhamento, do teu posicionamento, da tua perspectiva. Eu acho que já tá mais do que claro que o deserto ele não é o fim da trajetória, ele é o meio do caminho e ele tá te conduzindo para um lugar melhor, ele tá te conduzindo para esperança, ele tá te conduzindo para águas mais tranquilas, ele tá te conduzindo para um lugar de paz, para uma história nova, para uma vida nova, para uma família nova, para um trabalho novo, para uma saúde restaurada, tá te conduzindo para uma mudança de carreira, uma mudança de finança, de um cenário, de estado. É algo que vai ser transformador na tua vida, é algo que vai vir para agregar, para mudar a tua jornada, para mudar a tua história. Só que como que você vai receber todas essas bênçãos, todas essas dádivas, toda essa alegria, toda essa bonança se você nem sabe lidar com isso, se você não sabe administrar? Então, o deserto ele sempre vai ser um caminho de vitória, um caminho de esperança e um lugar onde vai te preparar para um propósito maior. Com isso, chegamos ao nosso sétimo tópico. Vamos falar de transformação. Vamos falar de propósito, que é basicamente o que eu tô passando, é basicamente o que eu tô vivendo, é tudo que eu tô falando pra vocês aqui todo dia nesse canal. Todo dia não, todo dia é uma palavra forte, mas pelo menos umas 2 vezes na semana é o que eu tô falando pra vocês aqui. Vamos se transformar, vamos nos permitir, vamos viver o que a vida tem de melhor. Não vamos nos contentar com o que a sociedade impõe como o que deve ser a sua vida. A sua vida é sua, viva a sua vida, viva o seu momento. Se você não tá feliz, muda as coisas de lugar. Você não precisa viver sofrendo, você não precisa viver escravo, você não precisa viver triste e amargurado, porque a sua vida é só essa vida. Você só vai viver essa vida. Vida. Que papo de maluco, mas é isso aí. Essa passagem pelo deserto é um momento de transformação, é um momento de olhar para dentro, é um momento de amadurecimento, é onde você vai ser podado, é onde você vai ser regado, é onde você vai ser quebrado, é onde você vai ser reconstruído, é onde você vai estar caminhando para aquilo que vai ser a realização da tua vida, é aquilo que vai ser a completude dos teus dias, é o que vai te deixar feliz, é o que vai fazer a diferença na tua jornada. É o que é o propósito? O propósito, cara, eu fiquei muito tempo. O que é meu propósito? Qual é meu propósito? Qual é meu propósito? Não, Cacau, não te chamei, vai deitar. Cachorra, eu falei propósito, ela só que não tava falando com ela. O teu propósito é você fazer as coisas bem feitas, é você ser melhor pra você, é você ser uma pessoa de valor, de caráter, um vaso de honra, um vaso precioso na tua casa, no meio que você vive, é você ser bom pra tua família, é você ser bom pras pessoas do teu convívio, é você ser bom pra quem não é do seu convívio, é você ser bom pra tua comunidade. O meu propósito é falar pra vocês, meu propósito é ser a mãe que eu nasci pra ser, é ser a filha que eu nasci pra ser, é ser a mulher que eu nasci pra ser, é ser a esposa que eu nasci pra ser, é ser a youtuber que eu nasci pra ser.
Esse é o meu propósito. É falar pra vocês de amor, de bênção, de graça, de misericórdia. É falar que vocês têm um pai que ama vocês. É falar pra vocês que você é mais do que vencedor, de que você é grande, de que você é a força que você carrega. Você não é os problemas que você tem, você é os problemas que você ultrapassou. Você não é a limitação. Você é a modificação da situação da tua vida. Você é a transformação do teu dia. Você é o sorriso que você deu pra alguém. Você é a liberdade que você tem de ser quem você é. Você é o amor que você sente pelas pessoas. Você é o amor que você sente por você e por Deus. Você é a realização de um plano do teu pai e da tua mãe. Você é a felicidade da tua casa. Nem que a sua casa seja de uma pessoa. Aqui em casa somos 2 pessoas. Eu sou a felicidade da minha casa. Você é a completude de Deus caminhando nessa terra. Você é um pedacinho do todo. Você é a obra do Criador. Então, para de ficar achando que você não é nada. Para de ficar profetizando coisa ruim, palavra torpe e mentira e engano sobre a sua vida. Você é força, você é fé, você é precioso, você é amado, você é eleito, você é escolhido. Você tem propósito e você vai vencer, porque você nasceu para vencer. Eu nasci para vencer. Nós nascemos para vencer. Nós somos amados do nosso Deus. Nós somos preciosos nessa terra. Nós somos vasos de honra. E é isso. Essas são as 7 lições que eu aprendi e eu gostaria que você aprendesse. Se você tá passando, não desanima. Lembra que Deus tem algo muito maior preparado para tua vida, muito melhor pro teu caminho, para te direcionar, para te amparar. Você é bênção, você é paz, você é amor, você não é nada de ruim ou de qualquer rótulo que alguém tenha te colocado. Você é a melhor versão de você. Seja a melhor versão que você pode ser de você, porque você nasceu para vencer. O vídeo de hoje é esse. Se você curtiu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo